no vídeo de hoje eu queria falar sobre confiança. Confiança. Confiamos em nossos amigos, confiamos em nossos pais, em familiares, confiamos em tantas pessoas aqui da Terra, não é mesmo? Você já observou que seu filho, você fala se joga e ele se joga ao seu braço e nem olha para o lado, nem passa pela cabeça dele que ele pode cair, porque ele confia em ti. Mas como deve ser a confiança em Deus? Muitas vezes confiamos muito em pessoas. Não que seja errado tu confiar em pessoas, mas que tu tem que entender que tu tem um Deus que é o que tu mais tem que confiar. Tu tem que adquirir confiança em Deus. Eu vou citar aqui algumas passagens. Eu não vou botar versículos, eu acho, mas enfim. Vou falar aqui algumas passagens que, por exemplo, me chamam muita atenção na Bíblia. Sobre confiança. Que é a história bem conhecida do rei Davi. Que é uma história de muita confiança. Ele confiava muito em Deus. Ele sabia quem Deus era. Ele tinha intimidade com Deus. Ele buscava a Deus e ele era cheio do Espírito Santo. Por que esse Davi lá atrás confiou? Por que muitas vezes a gente não confia em Deus? A gente precisa pedir para o Espírito Santo trazer aos nossos corações confiança em Deus. Precisamos confiar em Deus em meio a situações difíceis que viemos enfrentando, como essa pandemia geral. Precisamos confiar em Deus em lutas diárias que temos. Precisamos confiar em Deus em meio às doenças que infelizmente nosso corpo físico padece. Precisamos confiar em Deus que estamos aqui de passagem, que vamos para um lugar muito melhor que nunca penetrou no coração do homem que seria esse lugar. Você consegue entender isso? Que confiança em Deus vai muito além de o que a gente confia nos seres humanos. A gente tem um Deus que tudo criou, que tudo fez, que é maravilhoso. Um Deus que nos gerou antes de estarmos no ventre de nossas mães. Um Deus que me curou, gente, de ansiedade, início de depressão, até vontade de suicídio passou pela minha cabeça. Então eu tenho um Deus que a gente precisa confiar, a gente precisa exercitar nossa fé. Eu queria falar um pouquinho da história de Davi, que primeiro o Salmo 23 fala: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Então aí Davi já mostrava uma confiança a Deus, uma confiança que ele sabia que ele era o pastor dele, que nada ia faltar para ele. Porque Davi, ele basicamente era pastor de ovelhas, né? Todo mundo conhece bem a história. E ele tinha um carinho pelas ovelhas, então ele usou esse: "O Senhor é meu pastor". Então, como ele pastoreava as ovelhas dele, Davi, ele sabia que Deus era o pastor dele. E ele era ovelha. Então isso é muito lindo, porque Davi, ele confiou em Deus de todo o coração. Davi foi o cara que andou segundo o coração de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Davi foi um cara que pecou. Muito, pecados graves. Não que pecados tenham mais grave, mais pouco para Deus. Davi fez pecados absurdos. Então, Davi, ele foi um cara que teve intimidade, mas ele também teve momentos que ele ficou aflito, ele teve momentos que ele pecou, se eu não me engano, ele comete homicídio, adultério, enfim, entre outros pecados, mas ele tinha um coração arrependido na presença de Deus. Ele realmente tinha um coração arrependido na presença de Deus, ele pecava, mas ele se arrependia. Ele buscava a Deus em meio às aflições. Ele nunca perdeu uma guerra, porque quem ia na frente não era ele, era Deus. Quem guerreava por ele não era suas mãos, mas sim Deus com ele. Então, tem essa confiança que Davi teve, que se você estiver por uma luta ruim, uma situação ruim, ou enfrentando um problema de doença ruim, mantenha-se o foco, mantenha-se firme confiando em Deus. Porque muitas vezes ainda acabamos colocando a culpa em Deus, sendo que Deus só pede um voto de confiança para que tu confie nele de todo o coração e que tu entenda que ele te basta, porque vai chegar um tempo em que ele vai voltar, Jesus vai voltar. E vamos também ter uma vida eterna. Estamos aqui realmente só de passagem. É como se uma linha, um tantinho dela assim, fosse a nossa vida aqui e o resto todo fosse nossa vida eterna. Então vamos confiar em Deus que vai vir dias melhores, vamos confiar em Deus que nossos problemas Deus vai vencer. Vamos pedir para Deus proteger essas pessoas que têm ficado doentes, aflitas, preocupadas.
E vamos aprender a confiar como o rei Davi confiou, como Davi confiou, que ele era uma pessoa que perante a sua família, perante as outras pessoas, ele jamais poderia guerrear. Ele não era uma pessoa com caráter e uma aparência de guerra, mas Deus não olhou para a aparência, Deus olhou para o coração dele. E a partir que Deus olhou para o coração dele, ele realmente foi o cara que andou segundo o coração de Deus, porque ele procurava intimidade, ele procurava agradar a Deus, e ele principalmente confiava em Deus em meio aos problemas e aflições, e tinha um arrependimento dos seus pecados verdadeiros. E basicamente é isso que Deus quer de nós: arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, confiança nele, que todos vencemos, como aquela passagem diz: seja forte e corajoso, não temas, eu sou o teu Deus e te escondo em mim. Então muitas vezes em problemas ruins Deus nos esconde nele, e vamos confiar assim, tá bom? Este foi o vídeo sobre confiança. Compartilha para alguém que está aflito. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau!